Boa tarde! Que delícia, né? Mais um papo aqui. Deixa eu ir arrumando aqui a câmera para ficar direitinho. Boa tarde para quem for entrando. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Olá também para quem vai assistir depois. Também tá ótimo. Que delícia! Oi, Denise, tudo bem? Ai, fico muito feliz com todo mundo que vai entrando. Oi, Sidney. Nessa quinta-feira à tarde, 3 da tarde, vamos lá começar a olhar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Tomelin, Ale, né? Ale Tomelin. E vim aqui como psicóloga, como consteladora, para a gente conversar um pouquinho. Faz uma semana que eu venho refletindo muito, sentindo muito uma vontade de vir compartilhar aqui com vocês, contar um pouquinho para vocês sobre essas coisas que realmente dói na gente. E eu queria um pouco contextualizar. Eu gosto muito de falar sobre as nossas dores, as nossas máscaras, as nossas feridas. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu gosto tanto de falar, né, sobre esse lugar onde realmente dói, onde as nossas sombras, que tanto nos meus processos individuais, tanto em psicoterapia breve, quanto no programa Tempo para Você, eu dedico uma sessão para falar sobre sombra e sobre luz, sabe? Porque eu acho que ela é muito importante. Então, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou explicar um pouquinho o que é, né? Não sei se vocês já ouviram falar, vou explicar um pouquinho sobre o que é a sombra, ok? A sombra ela é muito falada dentro da psicologia e dentro de outras teorias que a gente trabalha por vertentes diferentes. Basicamente, quando a gente nasce com algumas características, certo? Características comportamentais, características genéticas, características que vieram antes. E são só características. E essas características, elas, à medida que a gente vai, né, começando a aprender, pequenininho já, bebezinho, a gente vai olhando e a gente tem uma necessidade muito grande de ser amada. Uma necessidade muito grande de que as pessoas gostem da gente, porque isso é biológico, né? O ser humano ele precisa desse cuidado. Então, quando as pessoas, a gente nasce, a gente fica olhando as características das pessoas, tal, e a gente vai olhando. E existem algumas características na gente que quando a gente faz alguma coisa, os nossos pais sorriem, eles dão atenção pra gente, eles ficam bravos com a gente, mas ainda é atenção. E a gente olha e fala assim, legal, essas características são a minha luz. E aí eu coloco aqui. E aí a gente vai fazendo algumas coisas e as pessoas ignoram a gente, as pessoas ficam bravas, brigam com a gente fala, isso daqui são as minhas sombras. E aí essas características que, né, às vezes as pessoas chamam de defeitos, N coisas, a gente começa a esconder essas características. Porque a gente teme algumas coisas. E aí essas características, elas vão ficando lá no fundo do nosso ser. À medida que a gente vai escondendo essas características, a gente começa a deixar de ser a gente mesmo, concorda? Então eu tenho algumas características, algumas eu mostro para todo mundo e algumas eu começo a esconder. E à medida que eu vou escondendo essas características, eu já não vou sendo a Lê total, eu não vou sendo eu de verdade, eu vou sendo eu, uma parte que eu acho que é bonito, que eu acho que as pessoas vão me amar, que eu acho que as pessoas vão gostar, então eu fico sendo essa. E essas outras características eu começo a esconder. E aí vai passando a infância, eu vou escondendo essas características, eu vou chamando elas de sombras, né, de defeitos, e eu vou passando a vida a adolescência. Para manter essas características aqui e esconder essas, eu começo a colocar máscaras. Daqui a pouco eu vou explicar tudo, tá? Então, tô dando uma contextualizada,
Quem está entrando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou dando uma contextualizada do que são sombras, para depois eu dar exemplos mais concretos, porque senão a gente vai ficar aqui tipo, Nossa Senhora, a Alessandra está falando, não estou entendendo lá com tré, calma. O que eu tô falando é que as sombras, elas são características que a gente esconde, ok? E a partir do momento que a gente vai vivendo a vida, a gente vai colocando máscaras para manter essas características luz, essas características legais, que a gente acha que isso vai fazer com que as pessoas gostem da gente. Só que essas características continuam sendo nossas. O Bert Hellinger, né, da constelação, ele sempre fala que tudo que a gente exclui, a vida traz de volta. Então, o que acontece? Essas características, quanto mais a gente vai escondendo elas, mais elas vão querendo sair de dentro da gente, porque a gente é um todo. E aí, quando a gente menos percebe, a hora que acontece um problema, a hora que dá algum vucu-vucu na nossa vida, essas características, elas explodem. E aí a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não consigo mais me manter onde eu tô, eu não consigo mais segurar essa máscara e esconder essa sombra do jeito que ela é. E aí é quando a gente vai buscar ajuda, né? Quando a gente tá consciente, a gente vai buscar ajuda numa terapia, num programa de autoconhecimento, em exercícios, né, de yoga, coisas que tragam a gente para o interior. Quando a gente quer continuar lutando, eu vou esconder essa sombra, vou esconder, a gente vai ficando doente até a ponto de às vezes a gente precisar tomar remédio, né, físico para curar esse corpo, ok? A lei tá tudo muito confuso, então eu vou dar um exemplo. Um exemplo meu, né? Porque é muito mais fácil eu falar de mim do que falar dos outros. Então, vamos lá. Existem algumas pessoas, né, como eu, que nasceram um pouco amorosas, né? Nasceram mais, fofinhas, tipo, que coisa, não sei o quê. Só que começou, né? Então eu, durante a minha vida, eu tinha vergonha de ser essa pessoa amorosa, essa pessoa fofa, meiga. Quem me conhece sabe que eu sou de abraçar, de beijar, de elogiar, de dizer que tá linda, não sei o que e tal. Só que ao mesmo tempo que isso era uma luz, de acordo com algumas pessoas, o que elas diziam, do jeito que elas falavam, do jeito que eu olhava e achava que elas estavam, eu achava que isso não era uma coisa legal. E eu comecei a esconder essa característica. Comecei a achar que legal era ser racional, era ser durona, era ser assim. E aí, essa característica, ela era só uma característica. E eu fui chamando ela de sombra. Eu fui escondendo ela. E à medida que a gente vai escondendo essa característica, é como se ela fosse ficando se deteriorando, né? E essa característica, ela foi virando uma sombra que é a carência. Então eu fui me tornando uma pessoa muito carente, uma pessoa que sentia uma necessidade muito grande de agradar os outros, porque eu acreditava que quem eu era não era suficiente, que eu não podia ser amada por quem eu era, que eu tinha que ser outra coisa. E aí essa necessidade fez com que eu entrasse em várias relações extremamente tóxicas, porque eu não estava cuidando de mim, eu não estava olhando para mim. A partir do momento, né, então qual que era a máscara? Então, a sombra é a carência. A característica era uma amorosidade. A sombra era uma carência. A máscara era, da boa amiga, da amiga que faz tudo por todo mundo, a filha perfeita. Aí a gente vai para a mãe perfeita e a gente vai para tudo perfeito, tudo ótimo, né? Para o outro. Enquanto internamente eu sentia muitas dores. A partir do momento que eu fui fazendo processos de autoconhecimento, e a gente vai tirando camadas, eu fui me encontrando, olhando para mim e falando, eu já sei para quem é todo esse amor que você deveria dar e não está dando, é para você mesma. Né? Tudo isso que eu estava escondendo ali é você mesma que está precisando. E aí eu fui cuidando, me aceitando, sendo quem eu sou. Parando tanto de olhar para o outro e olhando para as minhas características. E aí foi como se não, né? Mentira. Aí foi ficando mais leve, né? Por quê? Porque vai ficando mais leve ser eu.
Ontem, uma cliente mandou uma mensagem para mim falando: ai, Ale, você... Ai, é tão gostoso ficar perto de você, né? Porque você emana uma energia. Na verdade, o que eu emano é eu de verdade. Né? E aí, quanto mais a gente sente a pessoa próxima, a pessoa verdadeira da gente, mais fácil é se conectar com essa pessoa. Quanto mais eu me permito ser eu e olhar, né? Porque aí, qual que é o objetivo? Então eu descubro a minha sombra. Beleza, a minha sombra é a carência. Vou lutar contra ela. Vou esconder ela. Eu quero me livrar disso. E aí toda vez que eu fico tentando me livrar de algo, esse algo fica voltando para mim. O grande objetivo aqui é que eu possa pegar essa característica, né, e acolher ela. Ah, não, Alessandra. Além de eu ter que reconhecer que eu tenho uma sombra, eu ainda vou ter que pegar essa sombra e gostar dela. Eu nem digo sobre gostar, eu tô dizendo sobre incluir ela. Entende? O Cidinho tá dizendo que essa quarentena tem ajudado muita gente a se conectar, gerando autodescoberta, aceitação de si. Pode ser, é um grande momento, né? Quando a gente para olhar pra gente, a vida convidando para isso mesmo, pra gente parar e se olhar. Mas é muito difícil, porque o que eu percebo é que a gente tem acessado muitas sombras e muitas máscaras também, porque as relações elas estão exigindo da gente que a gente dê conta dessas relações às vezes, né? Na nossa casa, com os nossos pais, com o marido, filho, ele tem acessado algumas coisas muito profundas da gente. E o meu convite aqui é para olhar para essa dor que realmente tem carregado aqui dentro da gente. Porque senão a gente fica olhando para fora. O meu convite hoje é que durante esse papo a gente possa olhar para onde realmente dói. Porque se eu começo a sentir um monte de coisa pelo outro, então assim, a minha mãe tá me irritando, o meu pai tá me magoando, o meu marido não está me apoiando, o meu filho não me obedece, né? A política me deixa com raiva, me deixa nervosa. E aí eu vou sempre olhando só pro outro. Eu só vou colocando no outro o que realmente tem doído dentro de mim. E o meu convite aqui é que hoje a gente olha assim, ó, olha para o real sentimento que você tem carregado dentro de você. O que você tem acessado agora? A tristeza, o medo, a insegurança, a raiva. Esse primeiro sentimento ele vai te convidar a olhar assim, ó, o que você está escondendo de você? Que característica sua você está chamando como sombra e está guardando lá dentro de você? O que é que você está evitando, que você está delegando para o outro? Porque, gente, é muito fácil a gente se desconectar da gente e a gente ficar nutrindo sentimentos negativos pelos outros. É muito fácil eu ficar do meu lugar culpando os outros, a vida, para que eu não precise olhar para aquilo que realmente dói dentro de mim. Porque a gente tem uma grande ilusão de que a gente tem que ser feliz, animado, motivado por todos os dias da nossa vida. Isso não é real. Nós somos humanos, nós somos mamíferos, antes de sermos, né? Nós somos de um tipo de animal que sente a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. Né? Nosso cérebro reptiliano, como todo mamífero, sente as emoções. Não adianta você ficar fingindo que é só alegria, a gente está vivendo um monte de coisa. Ok? E aí o que eu convido é a gente olhar assim, ó, qual é a sua sombra? Que característica é essa que até hoje aqui você tem vergonha de você, do seu jeito? Qual é essa característica que aí dentro você diz assim, ó, as pessoas não vão gostar de quem eu sou. Essa eu tenho que esconder. Né? Qual é até hoje essa máscara que você vem carregando e que a cada dia fica mais pesado? Da pessoa otimista. Gente, eu,
amo Poliana, não sei se alguém conhece. Poliana é um livro que ela é super otimista, tal, é incrível esse livro. Mas essa felicidade poliânica de que tá tudo bem, vamos olhar o lado positivo, vamos ser grato, vamos ótimo, às vezes é uma máscara, né? Às vezes só pensar que tá tudo bem, tudo bola pra frente, não vamos olhar, é só a gente fugindo daquela dor, daquele sofrimento, daquilo que tá pegando. O meu convite sempre é assim, ó, volta. Não é que a gente tem que sofrer, também não sou, né? Ai, meu Deus, porque, né? Poliana irrita, né? Você sabe que eu amo Poliana, mas eu percebi que a Poliana, ela tem um lado de tipo de ignorar tudo. É lógico que é legal, ela ensina sobre positividade, sobre olhar o lado bom da vida, sobre otimismo, sobre gratidão. São todas palavras que eu amo, né? Mas a gratidão, o otimismo, a positividade, ela precisa ser encarada de um lugar de adulto, de um lugar onde a gente vê a vida como ela é e as nossas dores como elas são. E é importante que a gente saiba acolher todas as dores. E quando eu tenho um problema na minha vida e na hora eu já penso positivo, na hora, né? Então assim, ai, perdi o emprego. Não, mas pelo menos vamos ver o lado bom. Não tem lado bom nenhum. Se eu perdi o emprego, hoje eu vou chorar. Amanhã eu vou chorar. Depois de amanhã eu posso, né, enxugar minhas lágrimas, chorei tudo que eu tinha para chorar, todo o meu medo. Tá bom, agora deixa eu pensar num plano B, mas primeiro eu tenho que sofrer, né? Ah, alguém me fez alguma coisa, me irritou. Eu primeiro vou sentir a raiva, e aí depois eu vou olhar, né? Eu primeiro tenho que entrar em contato com essa emoção, mas a gente tá sempre fugindo. E aí a gente entra em alguns mecanismos de defesa, né? A gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir esse algo que incomoda. E aí cada um vai para o seu mecanismo de defesa. Então tem esses que olham, vamos pensar, vamos ser otimista no primeiro segundo. Tem gente, né, como eu, que fala, não, meu problema não é importante, eu vou olhar para o outro. E aí vai para agradar o outro. Para mim, essas lives, elas são extremamente curadoras, né? Assim, estar aqui para mim, ou os stories, eles são convites para que eu seja eu mesma, porque é muito fácil eu entrar na sombra de querer agradar, né? Eu percebi muito isso, de querer ser fofa. Eu sou fofa, mas eu também não sou fofa o tempo inteiro. Eu sou alegre, mas não sou alegre o tempo inteiro, né? E aí o meu convite é como é que eu faço para ser sincera aqui, verdadeira? É tá muito conectada com a minha sombra. É olhar para mim. É olhar e falar, não, né? Assim, eu vou oferecer o meu melhor daquilo que eu tenho para oferecer, sem tentar agradar o outro, sem tentar ser melhor, mais legal e mais isso, mais aquilo pro outro aí que tá me assistindo, né? Só que isso é um trabalho de muito autoconhecimento. A gente nunca vai se livrar das nossas sombras. Sinto muito. Se alguém tá querendo excluir, se livrar, curar, não vai. Mas a cada dia a gente vai se tornar mais consciente, né? O que é que o outro tá me acessando? O que é? Então, o outro acessou alguma dor em mim. Sempre tudo é estímulo externo, gente. Tá? O outro, ele é só um espelho. Tudo que o outro gera na gente de sentimento é só um espelho para que a gente possa olhar para a gente. Tá? Para que eu possa reintegrar essa parte que eu não consigo ver em mim. Então eu olho no espelho e aí eu consigo. Então eu olho para o outro e não necessariamente, então, tá bom, o outro sei lá, é uma pessoa agressiva que bate em todo mundo, que xinga em todo mundo, eu tenho raiva dele, então eu sou agressiva e bato todo mundo. Não necessariamente é isso. Mas algo do outro, dessa postura do outro, acessa coisas sobre você. Quando a gente se incomoda com o outro, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Deixa eu só ver. Dá pra sentir essa verdade que é maravilhosa. Ai, que linda, Joana. Obrigada. A maternidade para mim aflorou todos esses sentimentos. Parece que todas as sombras saltaram na minha frente de uma vez. Nossa, Denise, é exatamente isso.
né? Em vários momentos da vida a gente é convidado a olhar para isso, mas a maternidade é tapa na cara o tempo inteiro, né? Do momento em que a gente engravida até, acho que não tem fim. Tem um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, porque é exatamente isso. Os nossos filhos, eles acessam na gente o nosso melhor e o nosso pior, porque é uma parte da gente que a gente olha para fora, é o nosso espelho, né? É exatamente. Então, quando a gente olha, a maternidade faz com que os controladores vão à loucura, né? Como é que eu posso controlar uma vida? Quando ai não, porque eu vou me organizar para eu saber exatamente quando eu vou engravidar, quando a criança vai nascer, quando que ela vai andar, você não tem controle nenhum. A sombra do controle, do eu quero que seja do meu jeito, é arrebentado durante a maternidade. Às vezes a gente tem uma outra sombra que é a do medo da fraqueza, sabe? Esse medo de sentir que a gente não dá conta, que a gente é fraca, que o mundo é injusto, que o mundo vai machucar a gente e vai machucar todos os mais frágeis. Essa também é uma sombra que fala muito sobre as nossas questões, sobre os nossos medos, sobre a nossa ferida, né? Esse medo que a gente tem de ser injustiçado, de ser traído, de ser abandonado. Então, é super importante a gente poder olhar para essas dores. Você vê? Eu acho que é isso. Olha o mergulho que a gente consegue dar para acessar aqui essa dor mais profunda. Às vezes, a gente tem muita raiva de todo mundo. E aqui dentro, só que a gente, né? Existem pessoas que usam a máscara da perfeição, das pessoas tranquilas, das pessoas que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa não tem raiva dentro dela, mas por dentro ela é uma pessoa extremamente ressentida. E os ressentidos ficam muito doentes, porque eles pegam toda essa raiva e engolem. Né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que alguém que falou. Aí ferrou, é ótimo. A Lê falando sobre a gravidez, é verdade que a mulher fica mais instintiva ou é mito? As mulheres, Flávia, a gente fica assim muito mais conectada conosco, né? Eu tô gerando uma vida, então essa vida, ela exige de mim toda a minha energia. Então já foram feitos estudos cerebrais para deixar para que a mulher ela vai ficando muito mais focada em fazer essa criança sobreviver. Eu já falei isso em outra live. Gente, todo o nosso corpo, ele é conectado para a nossa sobrevivência. Tudo que a gente reage à sobrevivência. Até essa necessidade de ser amado, ela é uma estratégia de sobrevivência para a gente não ser descartado antes de a gente conseguir caminhar com os nossos próprios pés, com as nossas próprias pernas, para a gente se alimentar e a gente se defender. Né? Então, tudo isso que eu estou dizendo de sombra é toda essa necessidade intrínseca e instintiva da gente de ser amada. Essa preocupação em a gente sobreviver e cuidar da gente. Tá? Então, o que eu queria aqui convidar é que você pudesse olhar para suas características e acolhesse o que você ainda acha que é sombra, acolhesse o que você ainda acha que é luz, né? E perceba que você é um todo. Uma luz e uma sombra, elas não conseguem existir sem a outra, certo? Quando eu pego uma lanterna, quando eu faço uma luz, ao redor tudo é sombra, mas não é sombra porque é ruim. É sombra porque eu só não estou focando essa lanterna naquele lugar. Se eu me afasto, tudo isso vira luz. Então, o que eu queria que vocês entendessem o que eu queria trazer aqui, é que essas características nossas, elas são a gente. Não importa se isso é bom, se isso é ruim, se isso é legal, se isso não é, entendeu? Essas características são a gente, é aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo. E essas características, elas estão sempre
tentando proteger a gente de feridas que a gente carrega, às vezes desde da nossa gestação. Às vezes na barriga a gente já está absorvendo algumas dores. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, da traição, né? São várias dores, várias feridas que a gente vai carregando. E essas feridas vão mostrando pra gente como é o mundo. Então, quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, e eu chamo de processo de autoconhecimento porque, gente, para mim, todas as ferramentas são válidas, tá? Um processo de psicoterapia é válido, um processo de constelação é válido, um programa de autoconhecimento é válido, qualquer coisa. Assistir um filme é válido se você está consciente para absorver essas respostas, para você receber essas respostas de dentro de você, ok? Então, quando a gente está consciente, consegue olhar verdadeiramente para a gente e para de ficar apontando o dedo para o outro, porque se você concorda que se eu estou dizendo o outro me magoa, eu estou sofrendo pelo outro, na verdade, eu só estou apontando um dedo para ele, né? Todos os outros estão apontando para mim. Ele está acessando dores em mim. Existem questões em mim para ser olhada, né? Quando eu estou muito brava, exigindo do outro algo, a minha pergunta é: para quem é essa raiva de verdade? De quem você está exigindo o que você não está dando? E geralmente, quando a gente está muito fixada numa raiva do outro, é porque uma parte da gente está brava com a gente, está brava com a vida. Muitas vezes, quando a gente está com esse medo absurdo do mundo, da vida, a gente está acessando medos nossos, às vezes medos que a gente viveu na barriga, no nosso nascimento, lá atrás. Eu não sou daquelas loucas, né? Que tipo, não, então vamos achar o motivo para tudo. Às vezes a gente não vai achar o motivo de por que você está sentindo isso hoje. Às vezes aconteceram coisas da sua vida que te ensinaram que a vida ela é perigosa, que a vida é escassa, que a vida é injusta, que a vida é só dos que têm força e sucesso. Eu não sei, né? Mas eu tenho uma frase que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Ou seja, não necessariamente a gente precisa achar aonde que foi que você aprendeu que ser assim faz com que você seja assim hoje. Não, sei lá, às vezes não tem como acessar isso, gente. E às vezes tem, não sei. Às vezes você lembra, às vezes você sonha. O que eu quero é que você olhe para você hoje. Porque às vezes quando a gente só se apropria de quem eu sou hoje e das máscaras que eu acesso hoje para esconder essas dores dentro de mim, já dá caldo para uns 2 anos de autoconhecimento, sabe? Já dá uma grande profundidade para você olhar para quem você é e o que você pode fazer para frente com tudo que você tem hoje. Qual é o perigo aqui? É a gente excluir. Quando a gente começa a tentar excluir algo da nossa vida, excluir uma pessoa ou excluir um sentimento, isso começa a ficar tóxico dentro da gente. Isso começa a minar mesmo as nossas emoções, tá? Então, o meu convite aqui é olhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque parou aqui. Alguém tem alguma? Não sei aqui, a minha mãe escreveu aqui, eu não sei o que ela escreveu. Depois você pergunta de novo, mãe. Aqui, verdade. Descobri meu medo de abandono depois que lembrei sobre meu nascimento, que meu pai deixou minha mãe sozinha no hospital. Exato, né? Exatamente isso, Lu. A Luana comentou isso e a gente acessa mesmo essas dores. E veja bem, né? Não foi você que foi abandonada, foi a sua mãe. E ela não foi abandonada, né? Ela viveu aquele processo. Tem horário na agenda, é ótimo.
Não, mas tem um programa, gente, que eu tô lançando, que vai encerrar as inscrições amanhã, que é o Tempo para Você. Vai ter várias dessas reflexões. Ainda dá tempo de se inscrever. Beijo, Sara. Lu, voltando aqui no abandono, perceba que geralmente as pessoas que têm a ferida do abandono, elas acessam muito uma postura de dependência ou de se tornar extremamente dependente do outro. Então, eu não consigo andar com as minhas pernas, eu não consigo, eu preciso do outro, eu não sei viver sozinha. Ou são aquelas pessoas que se tornam as que dão mais pro outro, para que o outro se torne extremamente dependente deles. Então assim, você vai precisar tanto de mim que nunca mais você vai embora. Nunca mais eu vou ser abandonado. Porque todo mundo vai precisar muito de mim. Então é aquela pessoa que se torna extremamente necessária. Drena toda a sua energia para o outro. Né? Então percebe aí dentro em que lado que você foi. Isso são máscaras que a gente usa. Né? Para acessar aonde que é essa dor desse abandono. Era assim com o relacionamento, me doava muito, exato. Por quê? Porque se você se doa completamente pro outro, ele nunca vai te abandonar, porque você é extremamente necessário, você se preocupa, tipo, você tá bem? Ele não me ligou hoje, deixa eu dar uma atenção, deixa eu cuidar, não sei o quê. E aí, dois adultos não dão conta de ficar nessa relação de mãe e filho, né? Então, a gente vê na constelação que quem recebe muito sempre quer ir embora, porque sufoca. Porque não dá conta de equilibrar. Depois eu faço uma constelação faço uma live só falando de constelação e equilíbrio. Dá muita coisa. E aí, mais alguém? Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora, senão eu quero trazer aqui uma reflexão. Para fechar, gente, eu queria que você parasse agora e olhasse para a sua característica hoje, que tem mais drenado a sua energia. Percebe aí dentro, vai respirando bem profundamente, se quiser fechar o olho, fecha, do jeito que você puder ficar mais presente dentro de você. Eu te convido a olhar para essa característica aí dentro de você, que é a característica que hoje tem mais drenado a sua energia, a que tem te cansado mais, aquela que tem sido doloroso manter dentro do seu corpo. E observa o que essa característica tem dito para você sobre você e sobre os seus relacionamentos. Deixa que ela trave um diálogo com você. Se permita nesse momento a que essa característica realmente fale com você. Fale para você aquilo que você precisa ver, aquilo que você precisa sentir. Quem é essa parte de você que você tem escondido há tanto tempo de você? Quem é essa parte de você que você acredita que se os outros verem, eles podem te machucar? Eles podem te rejeitar, eles podem te abandonar, eles podem te trair, eles podem te humilhar. Fica com essa característica aí dentro de você e permita que hoje, durante todo o dia, ela possa conversar com você. E se fizer sentido, escreve uma carta para ela. Conversa, coloca no papel tudo isso que vem aí de insights. Quanto mais a gente olha para essa parte, mais fácil é de conviver com a gente como inteiro. Essa é a dica que eu queria trazer hoje. Essa era para onde eu gostaria que a gente olhasse, aonde realmente dói. A Flávia, para fechar aqui, a Flávia está perguntando, peraí, a Pamela disse, e se você é sempre independente, parece que não precisa de ninguém. Ótimo. E aí a Flávia falou, essa ideia de ser autêntica com nós mesmos, conscientizar e validar esses sentimentos, só isso basta? Bom, deixa eu falar primeiro do da Pamela antes da gente finalizar. As pessoas que são extremamente independentes, né, elas acreditam, têm a tendência a acreditar que não adianta pedir, que o mundo não vai dar.
né? Geralmente a gente olha para crianças que tiveram que se virar sozinha, que olharam para os pais e disseram: vocês não dão conta de mim, eu preciso me virar sozinho porque vocês não têm a força que eu preciso. E isso não quer dizer que esses pais são ou não são nada. Isso quer dizer que essa criança olhou para o mundo dessa forma e acessou essas dores, de que o mundo é dos fortes, que os fracos não têm vez e que a gente tem que se cuidar porque não tem ninguém que vai dar conta da gente. E aí foi alimentando isso, e isso como um profundo medo de precisar do outro e o outro rejeitar, de se abrir e o outro machucar. É uma profunda ferida, né, de não ser rejeitado e nem traído, de não ser esquecido e nem ignorado. Então, é muito importante a gente ver que nós somos seres relacionais. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente não veio a esse mundo sozinho. A gente veio através da nossa mãe. Sem ela, a gente não teria chegado aqui. Ela também sozinha não gerou a gente. Sem o nosso pai, a gente não estaria aqui. Então, para vir para esse mundo, a gente já precisou de 2 pessoas, no mínimo, né? Então, acreditar que eu vim e que eu não preciso de ninguém é uma máscara para me proteger. Porque, na verdade, eu tenho muito medo de me abrir e que as pessoas me machuquem, né? Então, é importante a gente olhar para isso. E isso é só um exemplo, né? Não sei se faz sentido para você ou para as pessoas que têm esse sentimento dentro de si. É só o que a gente vê ao longo dos atendimentos. Nunca nada vai ser suficiente, tá, Flávia? Quanto mais a gente vai mergulhando na gente, mais vai sendo leve viver. Eu vou continuar acessando as minhas sombras para sempre. Eu estava aqui 5 minutos antes da live, toda tremendo, com frio na barriga. Eu sabia que uma parte de mim estava dizendo: nossa, o que eu vou dizer? As pessoas não vão gostar, não faz sentido. E outra parte de mim falava: não precisa ser assim. Eu te aceito do jeito que você é. Você é boa e você tem algo a oferecer para o mundo, sim. Seja você, porque ser você já é o suficiente. E aí, com essas palavras no coração, eu liguei para conversar com vocês, desse meu lugar. Então, a cada dia vai ficando mais fácil viver com a gente. A gente vai precisando usar menos máscaras, a gente vai sofrendo menos com as relações que a gente acha e tudo que a gente pensa. Mas é um caminho de cada um, é uma coragem de cada um de ir enfiando o dedo nessa ferida, olhando para essas sombras, acolhendo no coração para poder se libertar. Bom, vou encerrar aqui, espero que tenha feito sentido para vocês. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só me escrever. Como eu disse lá para vocês também, eu tenho um programa que está para fechar as inscrições amanhã. Vão ser pílulas diárias dessas reflexõezinhas para mexer no coração e trazer você para uma vida ainda mais consciente, mais leve. Qualquer dúvida é só me chamar. Muito, muito obrigada de coração por todos vocês estarem aqui. Eu tenho muita gratidão por todo mundo que está sempre aqui, ouvindo o que eu tenho para dizer, recebendo tudo que eu tenho para dar. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Que bom, né? Fiquei também muito feliz de poder colocar aqui tudo para fora, todo o amor que está aqui dentro do meu coração. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Ai, que lindo. Sabe que muita gente fofa, né? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a mim pelo carinho. Obrigada, Joana. Obrigada a todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Agora eu vou lá ligar o modo mãe e já volto.